E agora a gente muda de assunto, porque aqui no Balanço Geral a gente balança todo o conteúdo para você. E chegou a hora de falar sobre saúde. Você sabe que toda quarta e sexta-feira tem saúde, um momento especial para a saúde aqui no programa. E é hora do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Olha, a síndrome metabólica, você já ouviu falar? Síndrome metabólica é caracterizada por um conjunto de fatores de risco para o nosso coração, relacionados ao acúmulo de gordura abdominal e à resistência à ação da insulina. Para explicar melhor quais problemas estão envolvidos aí nessa síndrome e os riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ou seja, doenças aí relacionadas ao coração, recebo aqui no estúdio ao vivo o cardiologista, o Dr. Martins Dionísio, para participar do quadro Fala Doutor, ele que faz parte do Decos Hospital. Bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Tamires, bom dia a todos os telespectadores do programa Balanço Geral. A gente agradece demais a sua presença e os nossos telespectadores, para quem a gente sempre dá voz, sempre damos vez e a participação é aberta para você. Pode enviar a sua pergunta, você que tem dúvidas aí sobre essa síndrome metabólica que envolve aí problemas cardiológicos. Envie a sua mensagem, a sua pergunta, participe. Eu já estou aqui com o WhatsApp do BG na mão, 996520105. Na mensagem, diga seu nome completo, bairro, cidade onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta. O doutor Dionísio já aqui com a gente. Vamos à primeira pergunta, então. Nossa equipe já a postos aqui com a gente para soltar no ar, no telão do BG, a primeira pergunta. Rubens da Cruz, ele está ligadinho com a gente aqui na capital e ele pergunta o que é a síndrome metabólica. Vamos explicar em detalhes, porque as pessoas podem não ter ouvido falar, né, esse termo, síndrome metabólica. O que é isso, doutor? Então, Rubens, a síndrome metabólica é um conjunto de 5 doenças que causam outras doenças, né? É um conjunto de que você tem alteração do metabolismo da glicemia, você tem a glicemia de jejum alterada, ou diabetes já estabelecido, colesterol HDL, que é o colesterol bom, reduzido, menor que 40 para homens e 50 para mulheres, hipertensão arterial sistêmica, com a pressão acima de 14/9, aumento da circunferência abdominal, em mulheres acima de 88 centímetros e homens acima de 102 centímetros, que juntos, você tendo 3 ou 2 desses sintomas ou desses fenótipos, como a gente chama, você já caracteriza como uma síndrome metabólica, né? E a gente sabe que hoje a síndrome metabólica, quando estabelecida no paciente, pode causar doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Podem causar doenças aí cardiovasculares, infarto e AVC, que é o acidente vascular cerebral. Então é importante que as pessoas estejam atentas à prevenção, né, doutor? Exatamente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre prevenção, porque a alimentação, atividade física, tudo isso previne. Vamos à próxima pergunta, então, aqui no quadro Fala Doutor. Hoje, tirando as dúvidas sobre síndrome metabólica. Carol Braga, ligadinha com a gente em São Cristóvão. Alô, população São Cristovense, madrugando aqui com a gente, dando aquela audiência calorosa no Balanço Geral. Como a síndrome metabólica afeta a saúde do coração? Então, a síndrome metabólica, ela causa um estresse oxidativo, né, no coração, nas paredes dos vasos das artérias, e ela favorece com que o colesterol ruim, que é o LDL, precipite, ou seja, ele fique depositado na parede dos vasos. E quando esse colesterol ele fica precipitado, ele causa uma doença chamada aterosclerose. E essa aterosclerose nada mais é que um entupimento dos vasos, levando a acidentes isquêmicos, como infarto, AVC e amputação do membro inferior. É muito comum a gente ver pacientes que têm síndrome metabólica, ou seja, tem um diabetes, tem uma hipertensão descontrolada, tem um colesterol elevado, tem um aumento do volume abdominal. E isso tudo, quando em conjunto, causa um processo inflamatório crônico na parede dos vasos, e assim levando a essa doença que chama-se aterosclerose. E aí, mais gravemente falando, pode chegar à amputação das pernas também, né, doutor? Isso. Isso é realmente grave, por isso que a gente está aqui trazendo essa informação para você, porque acreditamos que a informação salva vidas. E olha, muita gente já participando aqui comigo pelo WhatsApp, a Rosângela Ferreira, ligadinha no Bugio, aqui na capital, ela fala assim: bom dia, Tamires, bom dia a todos. Como diagnosticar essa doença? Então, a síndrome metabólica, ela é essencialmente diagnosticada na consulta, né? No exame físico você já consegue ver se o paciente tem uma circunferência abdominal aumentada. A gente sabe que o aumento do volume abdominal pode levar, sim, a uma hipertensão arterial sistêmica, pode levar ao aumento da apneia do sono,
né? Pacientes podem desenvolver até mesmo a apneia do sono, porque você tem uma hipoventilação São diafragmática. aqueles distúrbios do sono, né, doutor? Exatamente. A pessoa não consegue dormir bem, tem dificuldade para entrar no sono profundo. Exatamente, porque o volume abdominal tem ligação com isso, tá? Você faz um exame laboratorial, ele tem uma glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada alterada, isso já me favorece a pensar que ele tem uma resistência insulínica, um diabetes, tá? É um paciente que tem um colesterol bom muito baixo, isso a gente sabe hoje que isso tem ligação com eventos cardiovasculares como infarto e AVC. Então, a associação do exame físico e exames laboratoriais você consegue fechar esse diagnóstico dessa síndrome metabólica. É importante demais o diagnóstico, quanto mais precocemente há esse diagnóstico, melhor. Vamos à próxima pergunta aqui, hoje falando sobre síndrome metabólica, aqui no quadro Fala Doutor. A dona Maria da Pureza está ligadinha com a gente em Pacatuba. Bom dia para todos em Pacatuba. E ela pergunta assim, o colesterol, quanto menor é melhor? Quanto mais baixa a taxa de colesterol? Perfeitamente. A gente tem visto hoje, né, saiu até no Congresso Europeu, um estudo falando sobre colesterol, né? E a gente já vinha discutindo há muito tempo na cardiologia que o colesterol, quanto menor, melhor, né? A gente sabe hoje que o colesterol está intimamente ligado a doenças potencialmente graves, né? O colesterol aumentado na parede das coronárias leva a um infarto, na parede das carótidas leva a um AVC, na parede das pernas leva a uma amputação de membro inferior. Então a gente tem que ter muito cuidado sim com o colesterol. E a gente tem visto que quanto menor o colesterol for, melhor para esse paciente. Então, se ele usa uma estatina para controlar esse colesterol, se ele com a dieta e com a atividade física ele também consegue, essa é a meta. Quanto menor o colesterol, melhor para o coração. Quanto mais baixa a taxa de colesterol, melhor para o coração. E a telespectadora Andréa Nunes da Silva, ela está ligadinha com a gente no bairro América, garantindo aquela audiência no iniciozinho do dia. Um grande beijo para toda a comunidade do bairro América. E ela fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutor. Como saber se estou com a síndrome metabólica? Veja, a síndrome metabólica, você principalmente precisa procurar um médico, né? Para então, na consulta, ele já começar o rastreio de síndrome metabólica. Se na consulta, na hora que medir a pressão, estiver alterada, se tiver um aumento da circunferência abdominal e se ele tiver sinais clínicos de resistência insulínica, como a acantose nigricans, que é uma mancha escura no pescoço, se ele tem queixas de apneia do sono, se ele traz um hemograma e nesse hemograma já tem um colesterol bom muito baixo, eu já consigo dar o diagnóstico já na consulta. Então, é importante procurar um médico, seja ele de qualquer especialidade, porque é uma doença muito prevalente, a síndrome metabólica, e qualquer médico consegue dar esse diagnóstico, certo? E aí, então, encaminhar para o especialista, que geralmente é a endocrinologia, que é a especialidade médica que cuida dessa parte da síndrome metabólica. Olha, e a telespectadora Juscelene dos Santos, ela está ligadinha com a gente no bairro Olaria, na zona norte da capital. Alô, comunidade da Olaria, obrigada pela participação, pela audiência. E ela fala assim, bom dia Tamires, bom dia doutor, minha mãe tem diabetes e tem também colesterol alto. Ela pode ter síndrome metabólica, tem 58 anos. Quais são os riscos e sintomas que podem surgir? Provavelmente, né, ela tem síndrome metabólica, né? A gente sabe que o conceito de síndrome metabólica é você ter pelo menos 2 ou 3 doenças que fazem parte do grupo. Como ela já tem colesterol alto e diabetes, ela já deve ter sim síndrome metabólica. E os sintomas geralmente são poucos. A gente sabe que a síndrome metabólica, ela engloba doenças que são, em geral, assintomáticas. Tá? Sem sintomas, Sem né? sintomas, exatamente. Por isso que é importante prevenir e ter esse check-up aí. Isso, prevenção e check-up ainda assim é a melhor arma contra essas doenças. Então, não tem muito sintoma mesmo, tá? Mas a gente sempre fala que essas doenças podem levar a outras doenças mais graves, que aí pode sim aparecer sintomas, né? Uma dor torácica, já tem que pensar em doença coronariana, entendeu? Sintomas de tontura, desmaio inexplicado, eu tenho que pensar já em doença do sistema carotídeo. Será que não está tendo obstrução de carótida? Então eu tenho que investigar. Será que eu estou tendo essa dor na perna? Não é uma placa de gordura obstruindo a minha artéria? Então ele começa a mancar. Será que isso já não é um sinal de doença arterial periférica? A pessoa então, tem que começar a se questionar, exatamente, né? Não encarar aquele sintoma que parece bobo, porque aquele sintoma pode ser realmente acender um sinal de alerta. Tem mais uma pergunta aqui, doutor? Vamos
soltar aqui no telão do BG, porque o nosso tempo é curtinho. A Bianca Montenegro está ligadinha com a gente em Lagarto. Bom dia. População lagartense, quais os exames básicos para investigação de doença cardiovascular em pacientes com síndrome metabólica? Geralmente os exames básicos, né, vai depender muito também da faixa etária, né? Pacientes menores que 40 anos, a gente geralmente pede um eletrocardiograma, um raio-x, um laboratório, e aí nesse laboratório a gente inclui glicemia, inclui um perfil de colesterol, função renal, função tireoidiana. A gente sabe que tem muitas endocrinopatias que estão envolvidas também com a síndrome metabólica, problemas de tireoide, por exemplo. E aí a gente faz esse rastreio básico, e aí dependendo do que vier nesses exames prévios, a gente vai pedindo outros mais, como o ecocardiograma, teste ergométrico. Se o paciente for assintomático, então a gente geralmente fica nos exames básicos mesmo. Exames, né, para diagnosticar, para prevenir, esse acompanhamento médico é de total importância. Por isso a gente agradece esse grande parceiro, o Decos Hospital, que está sempre trazendo para a gente um time de médicos e profissionais brilhantes, trazendo muita informação para você. E falando nesse time de profissionais brilhantes, o médico hoje tem um convite para fazer importante para um congresso que vai acontecer, né, doutor? Exatamente, eu tenho um convite muito importante para você que é profissional de saúde, seja de qualquer área, seja da enfermagem, fisioterapia, medicina, estudantes de graduação e profissionais. Dia 10 de setembro, no Vidan Hotel, terá um evento que foi inicialmente prospectado por doutora Thais Vieira, e juntamente comigo, que vou representar o Decos Day Hostel, a gente vai promover esse encontro científico para falar sobre um grande tema que é a metabologia, né? Essa ciência que cuida de doenças relacionadas ao metabolismo da glicemia, o metabolismo do colesterol, hipertensão arterial, doenças do coração que são prevalentes e que têm ligação com essas doenças endócrinas, né? Então vai ser um evento muito bom, interessante, para poder que a gente integre outras especialidades, né? Vem pessoal de São Paulo, vem pessoal daqui, grandes nomes da cardiologia local, como eu, Thaís, Souza, Dr. Zé Augusto Filho, pessoas que engrandecem a nossa sociedade, que irá fazer um grande evento para que assim a gente consiga levar para o paciente, que é o nosso principal motivo, né, de realizar esses eventos, ciência, uma medicina humanizada e com os melhores tratamentos possíveis que a gente dispõe. Os profissionais de saúde estão convidados então, né, doutor? Muito obrigada. Dia 10 de setembro, a inscrição é no site www.metabologia-se.com.br. Inscrição então no site www.metabologia.se.com.br. Muito obrigada, doutor, pela participação. Obrigada a todos do Decos Day Hospital. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado a todos.